Hoje no Investigação CM, as histórias dramáticas de quem tomou a vacina da Covid-19 e viu a vida mudar para sempre. Vítimas que ficaram com sequelas para a vida e que agora querem justiça. Querem que o Estado assuma a responsabilidade pelos efeitos adversos, graves e inesperados. Eu, desde que saí do hospital e comecei o tratamento da miocardite, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu vivo quase como tu costuma dizer, um homem das cavernas. Eu tenho que limpar-me com dodotes. Bem, não posso pôr uma gota de água em cima do corpo, senão estou uma hora com reações completamente díspares e alucinantes. Isto é algo que impacta na minha vida, que transforma por completo a minha vida. Imaginem o que é viver assim. Portanto, viver com insuficiência cardíaca, limitado e, para além disso, ter sempre, todos os dias, sem exceção, reações de prurido quando acordo, quando me deito ou se estou em contacto com a água. É tempo das pessoas não terem vergonha de assumir que a vacina provocou efeitos secundários. Este é apenas um dos muitos casos. Tomou a vacina contra a Covid-19 e, após a administração da Janssen, ficou com a vida condicionada. Paulo Almeida, de 57 anos, padece agora de várias patologias. É reformado por invalidez vitalícia, sofrendo um grau de incapacidade de 71%. Portanto, eu reportei miocardite, reportei o prurido, a inflamação dos gânglios pulmonares, porque na altura eu apresentava esses sintomas, depois veio a confirmar-se mais tarde que houve a inflamação, mas não era dos gânglios, portanto houve ali um episódio inflamatório que depois passou, que foi debelado, e a alteração da coloração da pele como efeito do prurido, não o efeito direto da vacina. O Infarmed entendeu que este não estava relacionado, porque é uma consequência de outro efeito. Todos os outros efeitos aparecem no documento como efeitos passíveis de surgirem com a toma da vacina. À semelhança deste homem, Pedro Gonçalves, com 49 anos de idade, sente-se também debilitado após a administração da vacina Pfizer. As dificuldades em respirar foram o primeiro alerta. A situação foi-se agravando até que chegou mesmo a estar em coma induzido durante 16 dias. Lembro-me de ir na ambulância, dar o número de telefone da minha mulher, o número de urgência, entrar no hospital. E quando entro lá, não sei quanto tempo depois, mas lembro que estava deitado na maca e ouvi o médico a dizer: mais um dia tinha ido. E apaguei. Portanto, depois, mais tarde, acordo 16 dias depois. Portanto, fui posto em coma induzido e quando acordei é como se tivesse adormecido ontem, né? Não dá por ela. Quando nos afeta, não nos afeta só nós, afeta toda a gente que nos rodeia. A minha mãe, a minha filha. Quando acorda e já na fase final do internamento, começaram os ataques de epilepsia, algo que tem vindo a ser controlado com medicação, mas que não permite retomar a vida com normalidade. Gostava de fazer desporto e tenho medo de fazer desporto atualmente. Gostava de fazer caminhadas, correr na rua. Artes marciais está fora de questão, né? Levar uma pancada na cabeça, ou isso pode explotar outras coisas. Mas eu tenho medo de poder sair a correr na rua e dar um ataque. Isto dá-me a qualquer momento. Sei que há ataques de epilepsia que uma pessoa se sente, que vai ter, consegue sentar-se, pedir ajuda. Os meus, quando dão, eu não sei de nada. Imagino estar a correr na rua e dar um ataque de epilepsia, eu cair, posso até morrer com a queda, não é? E ficar perdido. Tanto o Paulo como o Pedro eram pessoas ativas, mas agora vêem-se limitadas. Ambos estão convencidos de que a vacina contra a Covid-19 foi o que lhes transformou a vida. Eu sempre fui saudável. Joguei futebol toda a minha vida, fiz artes marciais, nunca tive... Quando eu chamei a minha mulher a dizer que estava nas últimas, chamar uma ambulância, porque eu sentia que estava mesmo a perder-me.
Eu, quando eu vou ao hospital da CUF, quando eu tenho alta da primeira ataque de epilepsia e depois procuro um hospital da CUF, o próprio médico que me atendeu, ele disse que estava provado que a epilepsia era, apesar de raro, mas era um dos efeitos secundários das vacinas do Covid. Quando eu começo a perceber que ao subir 4 graus eu não conseguia subir mais, tinha que parar, porque já não conseguia respirar e o cansaço era extremo, eu aí comecei a ficar muito preocupado. Comecei então a pensar o que é que poderia ser. Fiz algumas pesquisas, comecei a ver que havia a associação, portanto, de algumas notícias que davam a associação de efeitos secundários relacionados com miocardite com as vacinas, e resolvi então reportar ao Infarmed para ter a certeza de que havia aqui uma causa e efeito entre a toma da vacina e os sintomas que começaram a aparecer apenas 48 horas após essa toma. A exposição do caso ao Infarmed levou Paulo Almeida a procurar ainda mais ajuda. Percorreu vários hospitais e em todos viu-se obrigado a lidar com a negação por parte dos profissionais de saúde. Mesmo com vários exames realizados, rejeitavam qualquer relação entre os sintomas e a vacinação. O que eu noto é que hoje em dia é muito difícil se falar dos efeitos secundários da vacina, porque ninguém assume que eventualmente possa existir aqui uma relação. São muito poucos os médicos que aceitam falar sobre isso. Eu tive várias consultas em várias especialidades: cardiologia, pneumologia, medicina interna, hematologia, fisiatria, endocrinologia, urologia, se não me estou a esquecer do meu. E é muito difícil nós pedirmos a um médico para verificar se existe alguma relação entre os sintomas que a gente está a ter e a vacina Covid. A resposta pronta é: não penso nisso. No meu caso, felizmente, porque trabalhei 25 anos na indústria, sabia como havia de fazer o reporte, e já que ninguém tomava a iniciativa, fiz eu o reporte e os efeitos secundários ao Infarmed. Vários meses depois, enviou-me um e-mail com um quadro em que diz, à exceção da alteração da cor da pele, que todos os efeitos secundários que eu reportei estão descritos como efeitos secundários possíveis de acontecerem com a vacina que eu tomei, neste caso a vacina da Janssen. Já passaram 3 anos desde a administração da vacina, mas os efeitos adversos ainda são uma realidade constante para Paulo e Pedro. Com o apoio do advogado, ambos avançam com ações contra o Estado. Embora sejam processos individuais, partilham o mesmo propósito: o reconhecimento dos casos. Tratam-se de 2 processos em que, na nossa opinião, existe claro nexo de causalidade. Aliás, um deles até está documentado pelo próprio documento oficial da Infarmed. Documentado no sentido que a Infarmed reconhece que aquela vacina em concreto corresponde realmente a estes efeitos secundários em concretos que o senhor teve. E dado que não podemos processar os laboratórios, vamos processar o Estado, que aliás foi quem desenvolveu a campanha indiscriminada de vacinação. Os laboratórios estão protegidos num acordo da União Europeia. Quando entraram aqui já está. Os próprios contratos remetem, dizem expressamente, que eles se responsabilizam. O problema será sempre com o Estado, portanto é contra o Estado. Mas o objetivo dessas ações é as pessoas serem ressarcidas e, acima de tudo, que estes casos de ciência aleatória nunca mais se voltem a repetir. Sabemos que o Estado vai resistir, até porque sabemos que o Estado não quer abrir nenhum precedente, mas estamos preparados para esse combate jurídico, para ser feita a justiça. Na altura, houve termos de responsabilidade que foram assinados, mas, segundo o advogado, esses termos não representam um consentimento informado. O consentimento informado é junto de um determinado sujeito que vai tomar determinado remédio, determinado fármaco, ou fazer uma operação, elencar completamente quais são os efeitos positivos e negativos que aquela operação ou aquele fármaco pode ter. Portanto, isso não vale, isso não preenche minimamente os requisitos
os requisitos para digamos, ilidir a culpa do Estado ou absolver o Estado. Agora, se o Estado tivesse dito, não, nós dissemos o consentimento informado a cada um, dávamos uma folha com indicações, contraindicações, situações adversas, situações boas, isso aí seria diferente. De há 3 anos para cá, as rotinas de Pedro e Paulo mudaram. Apontam o dedo ao Estado por esquecer as vidas que ficaram limitadas por algo que não escolheram. Fui sempre bem tratado, não tenho razões de queixa. Uns tiveram menos sorte, eu não sei se tive sorte ou não, mas estou cá para poder falar consigo neste momento. Mas eu acho que o Estado é o meu responsável por quem impôs-nos uma coisa que não estava testado. Estamos ignorados completamente. Acho que, no fundo, estão à espera que caia no esquecimento. E temos que resignar-nos e viver com isto. Portanto, acho que não deve existir ninguém vamos falar de Portugal, que não tenha tido algum familiar diretamente com consequências ligadas ao Covid. Ou por morte ou por algum efeito secundário. Como é que isso é tudo feito em 8 ou 9 meses? Portanto, eu desconfiei logo, quando estava a tomar a vacina, que alguma coisa dali poderia não sair bem. Mas a pressão indireta era de tal forma sobre todos nós, para a obtenção do cartão, não é? Do tal cartãozinho, do certificado de Covid, para poder ir ao restaurante, para poder ir a um hospital, que não havia forma de dizer que não. Não havia forma de dizer que não. Sinto-me abandonado pelo Sistema Nacional de Saúde e sinto também que cada vez que eu pedia, eu não ordenava, não exigia, eu pedia humildemente, por favor veja a relação que isto possa ter com os efeitos secundários da vacina. Completamente ignorado, mas completamente ignorado. As rotinas foram transformadas e os planos de vida colocados em pausa. Entre consultas, exames e tratamentos, Pedro e Paulo procuram respostas para os sintomas que agora fazem parte das suas realidades. O futuro tornou-se incerto e são agora pessoas que se sentem completamente fragilizadas, não só física como emocionalmente. Portanto, se eu colocar água sobre o meu corpo, eu quando estou debaixo do duche não sinto nada. Portanto, os primeiros 2, 3 minutos, há aquele alívio, a água fresquinha, pronto. Só que ao fim de 2, 3 minutos eu começo a sentir um formigueiro pelo corpo todo, vai ficando cada vez mais intenso, ao ponto de ser de tal forma que você não tem forma, dá vontade de puxar o corpo todo, de arranhar, porque o ataque é tão violento que quase chega a um ponto que nós atingimos o nosso limite, porque já não dá para aguentar mais. É um desespero, nós consideramos assim quase que uma pessoa que está num cantinho limitado, sem poder fazer uma vida perfeitamente normal. Este verão, a minha mulher foi para a praia e eu fiquei em casa a ver televisão, que não podia nem sequer pôr o pé na água, porque estou sujeito a contacto com a água, ter reações que às vezes duram 1 hora, completa aflição. E eu pergunto, como é que neste país, perante este cenário, ninguém quer saber e ninguém trata, e ninguém resolve? Ainda me encontro fragilizado, porque o aspecto físico também depois leva-nos para o aspecto emocional. Eu sentindo limitações físicas, emocionalmente também fico fragilizado, porque não consigo fazer coisas que eu fazia aqui há pouco tempo. Portanto, isso, como eu disse, ainda só o facto de fazer uma corrida na rua ou qualquer coisa, tenho medo de poder acontecer qualquer coisa. Isso afeta-me. Há coisas que eu gostava de fazer, tenho um filho neste momento com 4 anos e há atividades básicas que eu gostava de fazer com ele e não consigo. Efeitos adversos que deixam marcas físicas e também psicológicas muito difíceis de superar. Há vítimas que afirmam que vivem um autêntico inferno desde que tomaram a vacina da Covid-19. O inferno. Para mim é muito complicado. Tem sido um inferno. Um inferno. Eu nunca fui uma pessoa doente. E estragou-me a vida toda. Toda.
Isabel Faria, com 53 anos, viu a sua vida destruída desde a administração da vacina da Johnson. Era empresária e uma pessoa ativa cuja atividade profissional levava até fora do país. Atualmente toma uma elevada dose de morfina e passou a ter dias em que nem da cama se levanta. No dia que eu tomei, a Johnson foi retirada para a minha idade. Eu tomei-a de manhã e à noite saiu comunicado na imprensa que não se podia dar à minha idade. E nessa altura, como é que ficou? Já tinha tomado? Já tinha tomado. Ainda pensei que as coisas ficassem bem, porque aquilo eles diziam que podia ser 15 dias de reação, e eu pensei assim, bem, 15 dias de reação, vamos experimentar, pode. Tive quase 15 dias, tive aqueles 15 dias de cama, com dores de garganta, como eu digo, dores de ouvidos, dores musculares, não me levantava, não falava. Mas eu pensei que, bem, 15 dias, vamos para a frente, pode ser que isto passe. E até hoje. Uma realidade marcada pela fragilidade e pela incerteza. A vida que conhecia foi-lhe retirada e a cada dia Isabel procura novas forças. Levantar da cama já me custa. Pôr os pés no chão já me custa, porque até os pés me doem. Mas o subir escadas, isso não subo. Nos dias que eu estou numa mini crise, é escusado, não sai mesmo. Ou vou ao colo para ir para o hospital e que já não conseguem fazer nada no hospital, que não podem dar mais nada, porque eu tenho uma dose de morfina já muito grande, não me dão mais nada. Ou fico na cama, porque não saio, não ando, não fico ali à espera até conseguir outra vez o corpo comece a ir um bocado mais ao lugar e consiga me movimentar um bocado, porque sair não saio. Olha, eu não sei a que vou chegar a tantas forças. E posso dizer, eu tenho tido muita força. Porque eu todos os dias, quando acordo, digo, isto tem que andar para a frente. Porque não sei se... Há muita gente que não tinha esta força toda. Porque eu tenho dias que, quando estou sozinha, então... É triste. É triste. Para quem vive com as limitações que surgiram após a vacinação, o maior peso não está apenas nos sintomas físicos. Esta é uma luta que vai além disso. Vivem com a sensação de que as suas histórias foram silenciadas por quem mais os devia proteger. Eu sempre disse, eu não me vou calar. Não me vou calar. Porque não há direito de estragar a vida de uma pessoa. Não há direito. Eu sempre tive a minha vida, uma vida linda, com o meu marido, com a minha filha. Eu sou agora avó. Sempre gostei de passear, sempre gostei de trabalhar. E neste momento não faço nada disso. Não passeio, não trabalho, não posso combinar nada. Nada. Porque eu neste momento posso estar aqui bem, quero que você saia daqui da porta para fora. Eu posso ir para o lado. É isto, a minha vida é isto. E como disse, não se calou. Dedicou tempo a procurar respostas. Vários e-mails foram trocados com a empresa farmacêutica e não só. Procurou também esclarecimento junto do Infarmed, mas a revolta foi só aumentando. Para mim, a Johnson é muito baixo nível. É tão-se borrifando para as pessoas. Eu só penso no dinheiro e não penso em mais nada. Porque fui uma pessoa até hoje que me sempre ofereci à Johnson, para a Johnson me estudar, para a Johnson agarrar o meu corpo, para a Johnson fazer o que quisesse comigo. Porque eu desde o primeiro dia sempre disse que era da vacina e disse a eles que era da vacina. E o meu médico, quando mandou os relatórios médicos para lá e quando eu mandei o relatório da medicina interna, eu disse a eles que estava pronta a ser entregue à Johnson os médicos deles para me estudarem. E eles até hoje estão-se boca borrifando, dizem que não é da vacina. E eu sempre fiz tudo o que eles me pediram até ao dia de ter o relatório médico. Do dia que vi o relatório médico, eles borrifaram-se para um canto. Antes de ter o meu relatório médico mesmo, já tinha dito à Infarmed, já tinha estado a falar com a Johnson e já o meu médico de família tinha feito vários relatórios para a Johnson, para eles verem o que é que estava a passar comigo. E eles tiveram a ver, e a Infarmed também teve. A Infarmed deu-me um código até, deu-me logo um papel de incapacidade, deu-me um código mundialmente, inscrito na REN e tudo, com os meus sintomas todos, que diziam logo que realmente era da vacina. Uma vacina nunca pode ser feita tão rápido. Nunca. Só leva-se 10 anos, 15 anos a fazer uma vacina. Mas isto era um desespero tão grande de sair esta vacina que eu ainda quis acreditar. Tanto que quis acreditar que inscrevi-me logo. E inscrevi-me porque, como eu estou a dizer, era para trabalhar. Nunca pensei que chegasse a este ponto. Nunca pensei. Por isso hoje não acredito. E nada do que eles dizem, nada desta vacina não acredito. Nada. A busca por justiça tornou-se tão essencial quanto a luta pela recuperação. Diante dos efeitos adversos da vacinação, Isabel avança com uma ação contra o Estado, contra o Infarmed e contra a empresa farmacêutica. Este processo é para ela uma tentativa de lutar pela responsabilidade num contexto em que a vida que tinha parece cada vez mais distante. O que motivou, neste caso, a senhora Isabel Ruth foi o facto de se ver abandonada pelo Estado, no caso da toma da vacina, que efetivamente foi o Estado que impôs, no fundo, a toma da vacina por todos os portugueses,
após as reações adversas que são conhecidas e que a mesma momento padece e que irá padecer para o resto da sua vida, não houve uma resposta, uma reciprocidade por parte do Estado aos seus pedidos de ajuda e não ficar, no fundo, abandonada, como é que efetivamente vai acontecer. Seja o que Deus quiser. Eu já gastei tanto, mais um bocado, eu já vendi tudo o que tinha para vender, já tenho mais nada, por isso seja o que for preciso. Eu vou ir até ao fim. Eu e meus advogados vamos ir até ao fim. Porque não vou perdoar, não vou. O Estado vai ter que resolver o problema. Porque eles eram uma obrigação, dizem que mas era uma obrigação. O Estado vai ter que resolver. Muitos profissionais e autoridades de saúde defendem que os benefícios superam os riscos da toma da vacina. E é nesta altura que a frustração toma conta dos lesados. Um dos maiores desafios é a resistência em reconhecer uma possível relação de causalidade entre a vacinação e os efeitos adversos. Os médicos, porque a senhora Isabel recorreu a inúmeras especialidades, ou seja, falou com muitos profissionais de saúde e, efetivamente, todos eles, após a análise da sua situação, no fundo dizem, senhora Isabel, só poderá ser da vacina, mas dizem muitas vezes em off, porque a grande dificuldade em todos os casos, responsabilidade, nos casos de responsabilidade tem a ver com os médicos, efetivamente, é conseguirmos alguém, não é? Algum médico, no fundo, tenha a coragem de se, no fundo, de vir dizer que o estado de saúde daquela pessoa tem a ver ou com o comportamento de algum médico, não é o caso, não estamos a falar da vacina, não estamos a fazer a responsabilidade médica, mas é essa grande dificuldade, ou seja, nós para termos vencimento de uma ação em tribunal que tenha a ver com a área da saúde, a área da medicina, precisamos sempre de médicos, no fundo, não é? Que através dos seus relatórios, através das suas perícias, venham dizer que o estado da saúde da pessoa se deve a alguma reação, no caso à vacina. E comecei a sentir o corpo muito dorido, muito cansado, cheio de dores. Fiz os exames todos outra vez e chegou-se à conclusão que não há mais nada, que é a mesma parte muscular que foi da vacina, porque foi desde aí que eu comecei a ficar doente. Mais do que justiça, Isabel Faria anseia por reconhecimento da própria realidade. Para ela, romper o silêncio é um ato de dignidade. O primeiro objetivo é o reconhecimento do caso, não é? Ou seja, o ser reconhecido, no caso particular da senhora Isabel, quem nós representamos, foi efetivamente o estado de saúde que ela se encontra se for dever à toma da vacina. Esse é só o primeiro objetivo. Mas, por sua vez, como não deixará de suceder, importa, desde logo, o ressarcimento dos prejuízos e danos. Eu nem fui muito falar com vários médicos, fui todos os médicos especialistas com quem eu andei e que corri, eu dizia que alguns calavam-se, outros abanavam a cabeça, outros franziam os olhos. Nunca quiseram nem muito assumir, nem dizer que sim, nem dizer que não. Mas eu sempre disse, desde o primeiro dia, que era da vacina. Porque eu sei bem o corpo que tenho 50 anos, não sou uma criança, não é? Tenho 50 anos, é bem aquilo que sempre fui e aquilo que estou neste momento. Eu tenho sorte, tenho um marido impecável, uma filha impecável, uns amigos que têm sido incansáveis comigo. Não me largam um minuto, porque senão hoje não sei se estava aqui. Uma relação direta entre a vacina e os efeitos adversos graves tem sido difícil de estabelecer e é tudo o que os lesados exigem. Há muitas preocupações levantadas, não só pelas vítimas, como também pela classe médica. À medida que surgem novos relatos, aumentam as pressões sobre as autoridades de saúde para que adotem uma postura mais atenta. Afinal de contas, os efeitos adversos têm transformado a vida de quem confiou na vacinação. O que dizia a DGS é que é segura como a água. Uma coisa que causa miocardite é segura como a água. Portanto, há aqui uma informação incorreta, sistemática. E depois quem tenta abordar as coisas de uma forma construtiva e científica, tendo em vista a saúde pública, é atacado, é denegrido em praça pública, é desacreditado. Ainda que estabelecer uma relação direta entre a vacina e os graves sintomas seja um desafio, os efeitos adversos surgiram. Pacientes que antes gozavam de uma boa saúde vivem agora uma realidade alterada, cujas limitações impactam o dia-a-dia. O número de complicações nos primeiros 2 anos de administração destas substâncias foi superior ao número de complicações somadas de todas as outras vacinas, as verdadeiras vacinas, segundo a definição de vacina, nos últimos 10 anos. Ora, os mecanismos de alerta não foram desencadeados. Há força e há interesses financeiros. E estamos a falar do grande capital que está consubstanciado em grande parte na grande farmácia, que controlam, neste momento,
grande parte do sistema. O Infarmed recebe, e até há relatórios que eu sei, do Infarmed a reconhecer que aquilo é consequência daquele produto. O problema é que isto não passa para a comunicação social. E o grosso da população. Os casos têm sido reportados, mas há quem ainda se sinta silenciado. Pacientes que enfrentam os efeitos adversos sentem-se desacreditados pelos próprios médicos. Enviei uma mensagem para a doutora, dizer, doutora, estou exatamente na mesma, por favor veja o que é que pode fazer, faça-me um favor, investigue a relação entre a vacina Covid e estes episódios, porque provavelmente há aqui alguma relação, e a resposta que recebi, que ainda hoje não esqueço, foi não há solução. Tenho aqui doentes que ao fim de 5 anos esses episódios passam, não há nada a fazer. As questões têm sido levantadas tanto por utentes que viram as suas vidas completamente alteradas, como por profissionais de saúde. De um lado, questionam a segurança e, do outro, colocam em causa o acompanhamento pós-vacinação. Não foram acalculadas as medidas básicas de precaução, de estudo farmacocinético, de compatibilidade genética, de efeitos a longo prazo. Não houve tempo. Nunca se podia estar a injetar estas substâncias sem antes haver provas seguras. De duas coisas, segurança e eficácia. Acontece que estas injeções vão fazer perturbações no sistema imunitário. As empresas farmacêuticas desempenham um papel central. O Investigação CM fez um pedido de esclarecimentos às responsáveis pelas vacinas. A Pfizer explicou como é feita a monitorização dos efeitos adversos. Tal como acontece com todos os produtos médicos, a Pfizer tem processos robustos para cumprir as suas responsabilidades, pós a autorização para monitorizar de perto todos os eventos adversos e recolher informações relevantes para avaliar quaisquer novos riscos potenciais de segurança que possam estar associados à vacina. Desde a sua autorização inicial para uso em dezembro de 2020, a vacina foi administrada a bilhões de pessoas, demonstrou um perfil de segurança favorável em todas as faixas etárias e ajudou a proteger contra resultados graves de Covid-19, incluindo hospitalização e morte. Já a Janssen refere que a vacina foi retirada do mercado. Ainda assim, explica como é feita também a monitorização dos efeitos adversos. Gostaria a Johnson & Johnson de referir que dispõe de um sistema de farmacovigilância que está integrado no Sistema Nacional de Farmacovigilância e que opera entre o Infarmed, as unidades regionais de farmacovigilância e a Agência Europeia do Medicamento. Este sistema tem como principais objetivos: 1. Prevenir danos causados por reações adversas decorrentes da utilização de medicamentos. 2. Promover a utilização segura e eficaz dos medicamentos. E 3. Contribuir para a proteção da saúde pública. A Investigação CM tentou também ter o posicionamento do Ministério da Saúde face a estes casos, mas sem sucesso. São casos, pode-se dizer, pontuais, tendo em conta o universo, mas o facto de serem casos pontuais, no meu entender, implica que não possam efetivamente deixar de ser observados pelo fabricante e não podem deixar as pessoas, os pacientes, à sua sorte, como efetivamente foi o que aconteceu. O caminho para obter reconhecimento e apurar responsabilidades levou cada lesado a um confronto direto com o Estado. Cada ação judicial é uma lembrança que, por detrás de decisões, existem vidas. São apenas um apelo desesperado por justiça e dignidade. É o ponto final da Investigação CM de hoje. Se tiver alguma denúncia, já sabe, envie e-mail para investigacm@cmjornal.pt. Nós vamos investigar. Continuo desse lado agora com a melhor informação desportiva, aqui na CMTV. Boa noite. Vai começar o Pé em Riste, hoje com destaque para a 10ª jornada do campeonato, também para palavras de hoje de Rui